jogos de invencibilidade na Série B, a 15 na temporada, desde que perdeu para o Sport Clube do Recife, no jogo do corpo do Campeonato Pernambucano por 3-0, não perdeu mais. Desde 2 de maio. Mas jogou com um time, digamos, alternativo aquele dia. A bola tocando, domina, vira o jogo, direito para o Morato. Morato tentou a jogada por meio quando ficou sentindo. Bola volta no Juninho. É dramático, fim de jogo em São Januário. De novo na direita, o Zeca dominando, trabalhando. Morato recebeu, de novo para a canhota, foi para a devolução, não se deu bem, acabou entregando mal e o Náutico sai jogando. Que isso, rapaz, o Paiva quase que deu uma... Quando era caipira nessa roda da vista, seria uma meia-lua de esquema. Que não estava atrapalhando. Isso. Sai jogando o Andrei. Na direita. Você vê que os gritos aqui ficou. Ei, o Morato saiu com pouco de tudo pela lateral. O Márcio estava certo mesmo. Na camisa 10. O Morato é a cidade dele, Francisco Morato, ali na Grande São Paulo. Tá certo, isso foi exagero da camisa 10 ali. Tem gente que dá um jogo só. Não, é para dar o voto. É para dar o voto. Você já quer nessa? Então, olha só. O Salles domina. Passou o Léo Jabá. Salles tentou a jogada linda pro Morato. Bateu! Aqui não é lindo. Arthur Salles. Eu passo. Joga muito Arthur Salles. Não faz, né? 47 minutos e meio. O jogo melhor que nós tiramos, mas. O Náutico foi quase perfeito. Mas do outro lado eu passo e pode ver o gol. Porque tem mais lindo, porque eles não iam cara aí. Só fez isso, gol. Mandou porrete pro fundo da rede, faz o terceiro gol dele e o Vasco empata no finzinho. Então agora a gente vai votar. Vamos lá, Maestro Júnior. Independente do gol do Morato, acho que até fez justiça o placar, pelo que o Vasco fez no segundo tempo. Mas o Giancarlo, pelo que fez durante toda a partida. E veio o Vasco de novo com o Riquelme. Chegou bem para fazer o toque do Javan. 48, meu amigo Grafite. Bom, o Jean Carlos já ganhou, mas o voto técnico é sempre importante pela relevância que vocês têm, não só com os telespectadores, mas com os próprios jogadores. Fazer esse ataque aqui, tem mais um, você vai ter que votar, mas a galera já pode produzir. Lá tranquilo, levantamento, o Náutico chegando, toque de cabeça, Vanderlei! Paiva tocou nela e fica se lamentando. Opera grande defesa, o Vanderlei, o Paiva subiu e tocou de cabeça, marcado pelo Hernando. Meu Deus, que defesa, hein? Podia entrar na lista mesmo o Vanderlei, viu? Tá vendo? Porque foi daí. E vai Giancarlo, cruzamento. A bola vai sobrar na vida com o Iago. Dividida e a bola vai pela linha de fundo. É só tiro de meta. Grafite, confirma. Vinícius, continua no Vinícius. Agora confirmou o spoiler. No Vinícius. Então tá bom, confirmou. Um ótimo voto. Fez o gol do Náutico. Gente, jogo animado em São Januário. Fim de papo termina. Boa noite, galera. Acabou o jogo nesse exato momento, né? Viu que o Vasco empatou aí no final com o gol do Morato. Vasco 1, Náutico 1. A gente tem que analisar muito friamente o que é o time do Vasco hoje. O placar foi totalmente injusto para o Náutico. E o nome do jogo hoje do Vasco foi Vanderlei. Salvou 3 bolas, principalmente essa no final aí. O Vasco precisa urgentemente trocar de treinador. O Vasco precisa urgentemente mudar a comissão técnica. O Náutico mandou e desmandou na partida, né? O Náutico ele fez um segundo tempo mais recuado, mas foi uma equipe que saiu para o contra-ataque, perdeu muitos gols.
E se não fosse o Vanderlei, o Vasco tinha perdido essa partida hoje. E perdido porque o Náutico foi muito, mas muito superior à limitadíssima equipe do Vasco da Gama, comandada por Marcelo Cabo. Um time fraco, um time sem padrão nenhum de jogo. O Náutico envolveu totalmente o Vasco da Gama, não é à toa que o Náutico está liderando a competição. E o Vasco achou esse gol no final com o Morato. Mas o técnico Marcelo Cabo tem que sair urgentemente da comissão técnica, tem que sair urgentemente como técnico do Vasco. Não dá mais, não dá mais. O Vasco foi totalmente envolvido pelo Náutico. O placar foi um placar por acaso que o Vasco achou empate. O Náutico não merecia ter saído com esse empate, mas é aquele ditado, quem não faz toma, e o Vasco fez um gol no final, empatou a partida, somou um ponto. Um ponto que poderia ter sido o Vasco ter ficado com 0, porque mereceu perder a partida. É uma situação dificílima e caótica se continuarem com esse treinador. Esse treinador é muito fraco, é muito limitado. O Vasco hoje passa uma situação constrangedora pela grandeza do Clube de Regatas Vasco da Gama numa Série B, sendo envolvido por todos os adversários que o Vasco jogou. O Vasco foi envolvido em todos, nesse empate, nas vitórias. O Vasco foi envolvido em todos os adversários que o Vasco jogou na Série B. O Vasco não fez uma partida digna da Cruz de Malta. É uma situação caótica que vive o Clube de Regatas de Vasco da Gama. Vejo com isso com muita preocupação. Com uma gestão que realmente faz do Vasco ser um clube hoje pequeno diante desses adversários. A nossa Cruz de Malta está sendo diminuída pela grandeza do nosso clube. O Vasco passa vergonha através de vergonha. 12ª rodada sem estar entre os 4 para voltar à elite do futebol. O Vasco não esteve uma vez no G4. Porque está aí o resultado de um técnico fraquíssimo. O Marcelo Cabo é fraquíssimo. É um técnico que não é para Vasco da Gama. É um técnico que pensa pequeno. É um técnico que para dirigir clubes pequenos, não Vasco. Hoje achamos um empate por muita e muita sorte. O time do Vasco é um clube gigante, é um clube que merece ser respeitado, é um clube que a torcida está sofrendo porque vê o que está acontecendo dentro do clube. É inadmissível o Vasco se apequenar da forma que está sendo apequenado, pela sua gestão que aí entrou pelas portas do fundos do clube. A gente não admite o Vasco passar essa situação caótica que vive o Clube de Regatas Vasco da Gama. Achou o empate, ganhamos um ponto, mas é pensar pequeno demais. É pensar pequeno demais pela grandeza e pela história do Vasco. O Vasco não merece o que está passando. O torcedor cruzmaltino não merece esse time que está aí, esse treinador, que é um treinador de clube pequeno. O Vasco não merece essa gestão que entrou pelas portas dos fundos do clube, que não era para nem estar dirigindo o nosso clube. Todos sabem a situação hoje que passa a política do Vasco. É com muito pesar e com muita tristeza que eu falo isso nesse pós-jogo, porque não aguentamos mais passar vergonha dentro de uma Série B. Em todas as partidas o Vasco foi dominado por todos os adversários. Até no 3-0 do CRB, o CRB foi melhor que o Vasco. Vamos pensar em coisas maiores. Vamos pensar que somos Vasco da Gama. Vamos pensar que a gente carrega essa Cruz de Malta aqui no peito porque a gente é gigante. A gente não é esse time que está aí com essa gestão que está dentro do clube, apequenando o nosso Vasco, a nossa história e o nosso gigantismo. Vamos pensar que a gente tem que parar de hipocrisia e passar a mão na cabeça desses caras, como algumas minorias aí estão passando. Alguns canais, a maioria da mídia especializada, alguns canais de YouTube, passando a mão nessa gestão que está simplesmente acabando com o nosso clube, com a nossa história
e com a nossa grandeza. Galera, desculpe meu desabafo, mas não aguento mais ficar vendo o meu Vasco ser dominado por times que são times coadjuvantes no futebol brasileiro, que disputam uma Série B. Times que o Vasco hoje passa vergonha, mesmo vencendo partidas por uma bola, sendo dominado por Sampaio Corrêa, como venceu de 1-0, sendo dominado por Confiança, que jogou desfalcado e o Vasco venceu de 1-0, e hoje foi totalmente dominado, o Náutico envolveu totalmente o Vasco, dando um baile, e se não fosse o Vanderlei, o Vasco tinha sofrido uma senhora derrota, tinha sofrido uma derrota humilhante de um time que foi muito superior ao Vasco. O Vasco teria sido humilhado pelo Náutico, que hoje só não ganhou porque o Vanderlei salvou o Vasco. Graças a Deus, o nosso goleiro hoje salvou o nosso clube por 3 bolas dificílimas que o Vasco tinha sofrido, uma goleada terrível diante do Náutico. Graças a Deus empatamos, temos que pedir esse 1 ponto, mas temos que mudar. Esse treinador, o Vasco não pode mais se manter com esse técnico diante de uma Série B aí difícil e agora de uma Copa do Brasil. Temos que demiti-lo, o Vasco tem que pensar num treinador para Vasco da Gama, pensar gigante, pensar em voltar à elite do futebol brasileiro. Com esse futebol não volta, vocês podem ter certeza, o Vasco não volta, principalmente com esse técnico que está aí. Galera, boa noite a todos aí, saudações Cruz Maltina a todos vocês. Um grande abraço.